Mecanismo de ação Caffeines Therapy. Bloqueando o comentário aqui. E vamos lá. Para começar, você precisa saber o que é mecanismo de ação, né? Para você saber o que você vai aprender. Quando a gente fala mecanismo de ação, quer dizer que nós vamos estudar como que o produto age, onde ele age e quais as respostas ele promove quando ele atua naquele lugar. Então, o mecanismo de ação é a definição que a gente faz de quais ativos ali ou qual produto está atuando, onde ele está atuando e qual que é o resultado dessa atuação. Então, nós vamos estudar assim, o Caffeines atua inibindo a produção de DHT. E aí, qual que é o resultado disso? O resultado é que o DHT não vai atacar o folículo. Então, estudar o mecanismo de ação é visualizar onde que ele está atuando, tá? Tô gravando a tela e vou deixar a live salva aqui e lá no YouTube também. Subi tudo no YouTube já. Tá faltando só erotismo, que eu lembrei hoje que eu não tinha subido ainda. Vamos lá então, tá? Vou começar a ler o texto com vocês pra gente ir parando e explicando, ok? Então tem ali, ó, detalhes científicos. Com expressivos resultados nos testes de eficácia exigidos pela Anvisa, obtemos 100% de eficácia nos testes de efeito antiqueda, baseado no percentual de participantes do estudo que perceberam os resultados. O Caffeines Therapy é um dermocosmético científico, formulado utilizando rigorosos padrões de qualidade, segurança e eficácia clinicamente comprovada. Tá, vamos começar a estudar o que a gente está lendo aqui, tá? Primeira coisa é entender o que é um dermocosmético. Anota aí. Então, anota aí, ó, dermocosmético. O Caffeines, ele é classificado como um dermocosmético. Tô anotando junto com vocês os títulos aqui. Ser dermocosmético significa que o produto está enquadrado em uma classe que transita entre cosmético e medicamento. É a coisa intermediária que tem legalmente falando. Ele nem é um cosmético, mas não é um medicamento também, de acordo com a legislação. A legislação, ela chama esses tipos de produtos de cosmecêuticos ou dermocosméticos, tá? Então, são cosméticos com uma função adicional, tá? De tratamento, mas que não chegam a ser classificados como medicamentos. Então, dermocosméticos ou cosmecêuticos são cosméticos com uma função adicional. É aquele cosmético que não tem função só de limpeza e embelezamento superficial. É aquele cosmético que tem alguma função superior atribuída ali, que trata algo, né? Mas que não chega a ser um medicamento, ok? Então, o termo dermocosmético ou cosmecêutico coloca o produto no meio dessas duas questões. Ele não é nem um cosmético convencional e nem um medicamento. Ele é um dermocosmético ou um cosmecêutico, ok? Existe uma legislação especial para esse tipo de produto, certo? Ok. Todos os dermocosméticos, tá? Com essas funções adicionais, eles são considerados grau 2. Então, para a Anvisa, existe 2 tipos de cosméticos. Os grau 1, tá? Isso a gente pensando no ponto de vista de obrigatoriedade, de cumprimento de questões legais, quando a gente analisa essas classificações. Então, tem os grau 1. Grau 1 são cosméticos com padrão de limpeza ou embelezamento, tá? Então, é usado em fios, é usado um hidratante para a pele. Esses são os grau 1, tá? Produtos grau 1 não precisam passar por testes de eficácia, tá? Eles não precisam passar por esses testes clínicos de eficácia.
eles já têm os testes de segurança, porque são feitos com ativos pré-reconhecidos pela Anvisa como ativos liberados, mas eles não precisam comprovar nenhuma eficácia quando a gente fala em grau 1. Agora, o cafeínis é grau 2, tá? Por isso que ele é classificado como dermocosmético ou cosmecêutico. Isso significa que ele é obrigado, por lei, a passar por testes de segurança e eficácia, certo? Então, existem cosméticos grau 1 e existem os grau 2. Os grau 2 são os dermocosméticos ou cosmecêuticos e significa que eles são obrigados, por lei, a passar por testes de segurança e eficácia. Entendido? Ok. Por que esses cosméticos grau 2 são exigidos de passar por testes de segurança e eficácia? Porque a gente está falando que ele tem uma função adicional. Estou falando que ele é anti-queda, por exemplo. Então, precisa se provar que ele é anti-queda e precisa se provar o grau de eficácia desse produto. Quem prova? A mãe da criança? Não, né? O pesquisador que desenvolveu, seria muito fácil chegar e falar assim, ele é 100% de eficácia. Não, quem precisa provar isso, né, é um laboratório credenciado pela Anvisa. A Anvisa não realiza testes, ela exige testes que sejam feitos em laboratórios credenciados por ela. Então, é um laboratório que o fabricante não tem nada a ver com esse laboratório, tem que enviar os produtos para lá, arcar com o custo do teste, mas esperar o resultado, que pode ser positivo, negativo, pode ter diferentes percentuais. Por quê? Não é o pai da criança, não é a mãe da criança que tem que falar se ele é bom ou ruim. Concorda? Senão todo fabricante ia falar que o produto dele é 100%. Mas quando é dermocosmético, além disso, você tem que provar. Como que você prova? A Anvisa exige a realização de testes de segurança e eficácia em laboratórios credenciados por ela, que realizam e são especialistas em realizar esses testes em seres humanos, tá? Lembrando que todos esses produtos cosméticos e dermocosméticos que vão para esses testes já comprovaram que eles são feitos com ativos seguros para serem usados em humanos, mas lá vai ser testado em humanos, né, em um grupo de pacientes, e observar se qual que é o grau de eficácia desses produtos, qual que é o grau de segurança desses produtos. Entenderam? Anota as perguntas se vocês tiverem, porque a gente volta na live adicional e responde tudo, tá? Então, a Anvisa exige a realização desses testes. Produto grau 2, ele é exigido teste em duas situações. Ou quando ele tem uma função adicional, como é o caso do cafeína, que não é só um shampoo, é um shampoo anti-queda, de estímulo do crescimento, que vai ter todo esse mecanismo de ação que a gente mencionou aí. Ou quando são produtos que têm risco, tem ativos com risco de toxicidade. Por exemplo, uma escova progressiva que tenha formol. Aí a Anvisa também exige teste de segurança e eficácia. Então, ela exige em duas situações. Em duas situações, ela classifica algo como grau 2. Ou quando tem a presença de formol, por exemplo, ácidos, compostos alergênicos, e aí ela classifica como grau 2 e exige esses testes, ou quando é dermocosmético e precisa comprovar funções adicionais. Escuta essa parte bem. A Anvisa exige teste de segurança e eficácia e classifica em grau 2 em duas situações diferentes. Quando é coisa que pode ser tóxica, como formol, progressiva, né? Essas coisas assim. Ou quando tem uma função adicional. Nessas duas circunstâncias, tem que se comprovar segurança e eficácia, ok? Os medicamentos, eles também têm teste de segurança e eficácia exigidos, mas os testes clínicos são diferentes, né? Porque se tratam de medicamentos, vão ser administrados pela via oral ou intravenosa, enfim, tá? Aí existe uma legislação diferente para isso. Até aqui, acho que vocês entenderam bem. E quando a gente fala que o cafeínis é 100% de eficácia nesses testes exigidos pela Anvisa, nesses testes aí.
Lembre-se, a Anvisa não realiza testes, ela exige teste em laboratórios credenciados por ela, certo? Peraí. Aí, quando a gente fala que é 100% de eficácia, significa o quê? Significa que em 100% dos pacientes que participaram do estudo em laboratório credenciado pela Anvisa, que não tem nada a ver com Magic Science, com nenhum fabricante, tá? Então, todos os fabricantes mandam para esses laboratórios a pedido, por exigência da Anvisa. E aí, significa que 100% daqueles pacientes obtiveram resultado com o produto, obtiveram percepção de nascimento de novos fios, ou na análise clínica que é feita, né, porque é acompanhado por um grupo médico também, foi observado esse resultado, e que em 100% dessas pessoas houve lá aquele mecanismo de ação defendido, né, houve lá a inibição da conversão de testosterona em DHT, né, isso é respaldado cientificamente. Componentes como a cafeína presente no extrato conseguem fazer essa inibição se mantidas dentro desse extrato com o apoio de outras substâncias específicas para que ocorra essa interação. Então, a cafeína pura não apresenta nem próximo dessa eficácia, tá? Apresenta muito longe dessa eficácia. Enfim, então ali é analisado todos os componentes do extrato e como eles estão atuando. E em 100% desses pacientes observou-se resultado. O grau desse resultado vai variar de acordo com o paciente, com a gravidade dele. O tempo que vai demorar para fazer efeito pode ser super rápido ou pode demorar alguns dias, algumas semanas aí para acontecer. E para se perpetuar vai ter o tempo específico para cada paciente. Mas esse teste é um respaldo não só pro paciente, como para a gente, como fabricante, para você como revendedor. Por quê? Quem tá falando que é bom, que é 100% de eficácia, não é a Jaqueline, não é a Fátima, não é o Rodrigo. É um laboratório credenciado pela Anvisa que realiza testes de inúmeros produtos que estão no mercado e que soltam os resultados fidedignos, tá? E aí a gente pensa assim, mas 100%? Como assim 100% e tal? Será que é verdade? Para você saber se é verdade ou não, primeiro, a gente sabe que a gente tem a visão, né? Sempre existe a visão das pessoas assim, as pessoas podem comprar esses testes. Se as pessoas comprassem esses testes, você concorda que os maiores laboratórios todos então teriam produtos 100% de eficácia? Para que eles iam comprar o teste e sair um resultado lá que é 63%, que é 72%? Concorda? A Magic, quando realizou esse teste em 2017, a gente era nada. A gente era uma empresa nascendo que tinha ali 8 frascos de shampoo, tá? Quando a gente enviou esse teste para eficácia, não tinha nem iniciado a comercialização e o nosso primeiro lote foi de 1.000 unidades de shampoo só. Isso é muito pouco, né? A gente vê aí no mercado, tem grandes multinacionais que produzem 100, 200 mil unidades dia, 400 mil unidades dia. A gente começou com esses 8 frascos, depois com 1.000 unidades do Cafeína Therapy. Então, esses testes, eles não são comprados, eles não são compráveis, senão todo laboratório grande ia ter 100% de eficácia. E não, tem produto anti-queda aí no mercado tô falando de dermocosmético, tá? Não tô falando de produto de bancada mentiroso, que fala anti-queda e tal, não é nada disso. Aí eles mentem no rótulo porque não é grau 2 e não precisa provar, mas se é grau 2, precisa provar, tá? Então, tô falando dos grau 2. Tem vários grau 2 aí, dermocosmético, que tem eficácia de 35%, de 62%, de grandíssimos laboratórios. Então, se fosse comprado isso, você comprava teste 100% de eficácia. E não existe no mercado nenhum produto, né? O nosso é patenteado, é desenvolvido a partir desse extrato biotecnológico de café. Não existe nenhum outro como esse com 100% de eficácia nesse efeito anti-queda, nesse efeito de mecanização de surgimento de novos fios, igual o Cafeína Therapy. Não existe outro no mercado nacional, tá? A gente fala assim porque internacionalmente não dá pra gente mapear muito bem, mas nacionalmente dá pra mapear muito bem. E não existe nenhum
com uma eficácia tão alta. Por isso que nós saímos do nada, de uma empresa do zero, e ganhamos, né, repercussão nacionalmente muito rápido e internacionalmente em meios científicos por causa dessa eficácia obtida. Então, quando o seu cliente, tá? Nós vamos falar também, gente, num tópico aqui, de uma coisa que se chama cliente tóxico. Esse cliente existe, tá? É o cliente que compra o produto, às vezes não tá podendo comprar aquilo naquela hora, e ele não usa, ou ele mente. Ele fala assim, esse trem não fez efeito aqui não, eu quero devolver, eu quero queimar a empresa e tal. Qual que é a sua posição em relação a isso, né? Nós vamos avaliar cada caso, mas isso pode acontecer ou para denegrir uma imagem de uma marca, ou porque a pessoa está tão acostumado a se sentir enganado com falsas promessas que tem por aí, que não confia mais em nada. Mas a gente tem um trunfo que ninguém mais tem, que é o quê? O teste de segurança e eficácia, que é o único que tem 100% de eficácia nos testes exigidos pela Anvisa. A Anvisa é super rigorosa, é um órgão super sério, super rígido, né? Então, nós temos isso como trunfo. Se a pessoa você garante o efeito, a maior garantia do efeito é o teste de segurança e eficácia, que é realizado em laboratório credenciado pela Anvisa e exigido por ela, tá? Então, assim, nem os grandes nacionais não têm resultados como esse, mas os clientes tóxicos existem, ou que usa errado, ou que tá de má fé mesmo, ou que tá querendo trocar por outro produto, ou que não ia conseguir pagar e quer falar. Então, isso, gente, a gente não tem como lidar com a mente dessas pessoas, mas nós temos como lidar com uma coisa sólida. Primeiro, o teste de segurança e eficácia, que é indiscutível. Ele é o que legalmente a Anvisa prova para falar, então prova. Ela pede para provar, é assim, e tá provado e 100% comprovado, né? E a segunda coisa é o trabalho desenvolvido, até aqui, né? Um produto desenvolvido em pesquisa científica, por uma professora universitária, né? Por uma cientista, foi feito todos os testes de segurança e eficácia, então simplesmente você tem na mão o melhor produto no mercado para tratar queda capilar, para estimular o crescimento em centímetro, e para fazer surgir novos fios onde o folículo não esteja em fase cicatricial. Entendido até aí? Então, é muito importante você entender o que é 100% de eficácia, tá? E é muito importante você pedir para o seu paciente tirar a foto no primeiro dia de uso para ele comparar depois, tá? É super importante isso. E é super importante você identificar também quando é um cliente tóxico. Cliente tóxico não é o que reclama do produto. Ele pode usar errado, falar, não tá dando efeito e tal, mas ele vai estar aberto a escutar assim, olha, não tá dando efeito, porque você tá usando uma vez na semana só, se for mulher tem que ser 2 a 3 vezes, se for homem tem que ser todo dia. Já que não tá dando efeito, tá, como que você tá usando? Eu passo e lavo com outro shampoo. Então você tá usando errado e tal. O cliente que reclama não é o cliente tóxico, não. O cliente tóxico é aquele que quer queimar a coisa independente do que você fala. Ele não tá disposto a escutar, ele não tá disposto a entender, ele não tá nem lascando se tem teste de eficácia, se não tem, se for desenvolvido em pesquisa. Ele quer detonar a coisa. Isso é um cliente tóxico. Agora, o cliente que reclama, não é não. Esse cliente, ele é um bom cliente, ele é um cliente que está se queixando com você e que você estando capacitado, você vai ajudar ele a identificar onde está a falha. É assim na área de saúde em relação a medicamentos, tá? Quando a gente pega um paciente hipertenso, que a pressão dele não controla por nada, não é porque o captopril é ruim, não vale nada, é porque ele está tomando errado. Ou ele está consumindo sal em excesso. Então, a gente faz todo um estudo com o cliente e fala assim, seu Joaquim, o seu medicamento não está fazendo efeito porque você não está tomando todo dia, ou porque você está comendo Sazon, e Sazon tem glutamato monossódico, e isso aumenta absurdamente a pressão, ou é porque você não está tomando na dose certa que seu médico passou. Então,
Com o dermocosmético, o procedimento é o mesmo, tá? Se você pegar artigos, você vai ver. A maior causa de ineficácia no tratamento está no erro de utilização. Então, com o dermocosmético, a mesma coisa. Ele é o melhor shampoo do mundo. Mas se você não deixar de 3 a 5 minutos ele agir no couro cabeludo, ele não vai fazer efeito. É jogar dinheiro fora. Ele é o melhor shampoo do mundo. Mas se você não aplicar no couro cabeludo e ficar surrando só no fio, ele não vai fazer efeito. Então, a maior parte dos erros aí, quando a gente pensa em eficácia de dermocosméticos ou de medicamentos, está onde? Na utilização. Vou te dar um exemplo. Eu comprei uma vitamina C da SkinCeuticals. Sei lá quanto custa que é trem, R$340. Eu uso morrendo de dó. E se eu não usar todo dia, eu vou, como às vezes eu não uso, esqueço, eu chego lá e falo assim, essa vitamina não serviu de nada pra mim, não, e tal, mas eu não tô usando certo. Então, quando eu falo em dermocosméticos e medicamentos, a principal causa de ineficácia, anota isso, a principal causa de ineficácia está em má utilização. Mas se você chegar no cliente e falar assim, ele fala assim, não tá fazendo efeito, você fala assim, você tá usando errado. Ele vai falar assim, tá tirando a culpa do produto e jogando em mim. Não, conversa com o seu paciente, escuta o seu paciente, entende o seu paciente para você identificar onde ele está errando. Outra coisa, não fala com o seu paciente assim, pode ser que você tá usando errado. Você tá deixando 5 minutos? Ele vai falar assim, tô. Você tá usando o couro cabeludo? Ele vai falar assim, tô. Você tá usando todo dia? Porque o homem tem que usar todo dia. Ele vai falar, tô. Porque a gente fala com o médico assim também. Não fala? A gente responde o que o médico quer ouvir. O seu paciente vai responder o que você tá perguntando. Ele não vai assumir que ele não tá usando. Então, a abordagem correta é você falar, tá, mas como você tá usando? Me descreve perfeitamente como você tá utilizando. Aí ela vai falando. Aí você fala, mas quantas vezes na semana? Ela fala. Como que você passa na cabeça? Ela vai falar. E você vai absorvendo aquilo ali para você ter ferramenta de identificar onde está o problema. Por quê? Mecanismo fisiológico não mente. Se uma substância é capaz de interagir com a outra, quer dizer que em 100% dos pacientes está interagindo. Então, se não está fazendo efeito naquele paciente, a chance maior é de estar usando errado. Depois vem questões como, naquela área já estava com fase cicatricial, se ele estiver usando certo, né? Aí, essas causas são bem secundárias, porque o mecanismo de ação fisiológico, ele não mente, gente. A substância que interage uma com a outra pode passar 1000 anos, ela vai continuar interagindo. Aquilo ali não muda de mim para você. A sua DHT é igual a minha, tá? Então, essas questões estão principalmente ligadas à falha na utilização. Então, escuta o relato do seu paciente, anota, vai lendo e procede a identificar onde ele está errando. Escuta dele, porque se você ficar descrevendo, ele vai falar, tô fazendo, tô usando. Quando eu fazia acompanhamento farmacoterapêutico no paciente hipertenso, eu chegava na casa das senhorinhas ou do senhorzinho assim, aí eu falava assim, tipo, né, seu José, mas sua pressão tá alta e tal. Hoje, Jaqueline, eu tô usando esse remédio todo dia, certinho, igual você falou. Eu falava assim, busca sua caixinha de medicamento lá. Aí a gente fazia uns compartimentos, tipo não é tapoé, mas tipo em vasilhinha assim. E fazia os compartimentos, falava, busca lá pra mim. E ele até mudava, eu falei, não, pode buscar, busca lá pra mim, pra eu ver. Não vou brigar com você, não. Eu abria, tava lá. Eu falava, seu Zé, como é que você tá tomando se hoje é dia 15? Você pegou o medicamento dia 1º e tem só 6 cápsulas tomadas aqui? Menina, eu não tô tomando mesmo, não. Então, assim, entendeu? O paciente, ele vai sempre falar o que você quer ouvir. Porque ele não quer se sentir culpado pelo erro dele. Ele quer alguém que resolva o problema dele. Então, você precisa ouvir para você identificar e apontar onde ele está falhando nessa terapia aí, tá? Ou se é uma área, mas eu tenho alopecia cicatricial. Olha, então nessa área, provavelmente não vai ter ativação, porque o folículo fechou, né? Mas vão acompanhando e tal. Tem que ter todas essas questões, tá? Agora, o cliente, se é aquele cliente que eu te descrevi, que é o tóxico, é um cliente que pode ser, minha filha, o papo falando com ele. Ele não quer.
Ele quer detonar o produto, ele não quer usar, ele quer... Então, esse aí é um cliente que é impossível de agradar. Porque ele não quer ser agradado, ele não quer achar a solução do problema dele. Ele quer atacar por algum motivo, né? Então, a gente tem que ter serenidade para identificar, até para respeitar isso, entender e contornar isso da melhor forma possível, resolver isso da melhor forma possível, tá? Nós vamos fazer uma aula também só sobre atendimento ao cliente, tá? Atenda o cliente como você gostaria de ser atendido, com toda atenção, com toda minúcia ali nos detalhes, ouve o seu paciente o máximo, porque ele vai te indicar onde que tá acontecendo o problema, tá? Podemos continuar? Então, o início aí foi para explicar essa questão do teste de eficácia. Aí tem ali escrito assim, ó, os ativos presentes no extrato biotecnológico de café apresentam alta capacidade de absorção, alcançando efetivamente o folículo piloso. Vou fazer um desenho para você entender isso, olha. Se você vai falar, você precisa entender. Isso precisa fazer sentido fisiológico para você, porque o que eu nunca quero é que você vire um repetidor. Repetidor é aquele que escuta a informação e sai falando sem nem ter entendido. Isso é ruim, em qualquer situação. Tem que entender, interpretar, para que aquilo fique claro no seu raciocínio. Você prova para você mesmo que aquele raciocínio faz sentido. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeira coisa, quando eu falo extrato biotecnológico de café. O que eu quero dizer com isso? Vou explicar aqui embaixo primeiro, tá? Desculpa a bagunça aí. Eu quero dizer que em laboratório, a primeira etapa foi isolar um extrato de café. Isso é muito simples, tá? Fazer extrato é uma coisa super simples. Isso a gente pode fazer por infusão, a gente pode fazer por várias técnicas, né? É isolar um extrato. Só que isso aqui não vale nada em relação ao tratamento de queda. Por quê? Um extrato de café é um extrato bruto, é um extrato não trabalhado. É um extrato não lapidado. É um extrato não melhorado. Nesse extrato tem substâncias boas que tratam a queda e tem substâncias que pioram a queda. Presta atenção, eu estou falando de extrato bruto de café, não estou falando de extrato biotecnológico, não. Eu estou começando a te explicar que em um extrato de café, um extrato bruto aí, temos substâncias benéficas e tem várias substâncias péssimas, que inclusive favorecem queda capilar. Então, esse extrato não vale para nada, tá? A gente observa aí na internet receitas da pessoa pegar pó de café, inserir dentro de um shampoo e passar. Isso é loucura, tá? Porque ali junto vai substâncias positivas e muitas substâncias negativas para o ciclo de crescimento em tamanho que pode causar bloqueio ali, né? Tô falando dos ativos aí. Então, não é correto. A utilização do extrato bruto não traz nenhum benefício para o ciclo de crescimento e o ciclo de desenvolvimento capilar, tá? Esse extrato, para ele virar um extrato biotecnológico, meu Deus, eu tô escrevendo um E com 4 pernas. Um extrato biotecnológico significa que, primeiro passo, tá? Foram isoladas somente as substâncias benéficas. Então, foram removidas todas as substâncias maléficas,
todas as substâncias que não trazem nenhum benefício pro ciclo de crescimento capilar. Então, foram isoladas somente as substâncias positivas, as boas, as que beneficiam o ciclo de crescimento. É fácil fazer isso? Mais ou menos. Essa primeira etapa aqui, eu devo ter gastado nela uns 8 meses. Dia e noite quase, tá? Trabalhando. Uns 8 meses. Não é tão difícil não, sabe? Só gasto 8 meses aí de dedicação. Então, sinceramente, em grau de dificuldade, mais ou menos difícil. Porque essa é a primeira etapa. Então, tínhamos um extrato bruto, retirou-se todas as substâncias maléficas e a gente deixou todas as benéficas. Todas aquelas que têm um potencial de beneficiar o ciclo de crescimento e o efeito antiqueda, tá? Segundo passo disso, que demorou 4 anos para eu conseguir concretizar, foi. Isso é maquiagem, tá? Maquiagem. A outra etapa foi o quê? Depois do extrato biotecnológico com substâncias isoladas, eu precisava, meus amigos e minhas amigas, acertar, chegar todas essas substâncias aqui em uma concentração ideal para cada uma. Quando você vê um desenho assim, ó, significa concentração, tá? Quando eu faço dois, acho que chama colchete. Eu esqueci. Quando eu faço esse símbolo aqui, quer dizer concentração. Então, quer dizer que eu tinha, ó, aqui eu tinha substância A, AB, AC, AD, AE, AF, G, H, I, J, K, L, infinitas, várias positivas aqui, tá? Então, eu tinha que colocar cada uma na sua concentração ideal. Olha que fumo, que problema. Demorou só 4 anos, tá, queridos? Para eu acertar a concentração de cada uma. Cada substância dessa, meus amigos, precisava estar em uma concentração diferente dentro do extrato. Você já brincou de cubo mágico? É assim, quando eu acertava, eu conseguia colocar essa substância na concentração ideal, eu bagunçava a dessa. Quando eu arrumava essa e essa, eu bagunçava essa. Quando eu arrumava essas 3, eu bagunçava a outra. Aí eu arrumava as 4, ficava feliz, voltava para casa e falava pro meu marido assim: amor, vai dar certo, acredita em mim. Aí no dia seguinte, quando eu ia arrumar essa, bagunçava essa e essa. E aí, eu fiquei nessa luta por 4 anos, dando errado todo dia de manhã. Todo dia de manhã. Só que eu sabia que era possível. É possível. Se eu conseguir isolar sozinha, eu conseguiria achar a concentração. É um quebra-cabeça bem difícil, mas não era impossível. Os outros falavam que era. O povo falava que eu era louca. Eles falavam assim: ô, Jaqueline, você já dá aula de farmacologia clínica. Você tem o maior número de turmas. Fica nisso, boba. Que é uma coisa palpável. Você está destruindo o seu tempo nessa pesquisa. Eu estava quebrada financeiramente. Quebrada. Ganhava bem na faculdade, mas eu tinha me arriscado em uma empresa de fazer body infantil, que não tem nada a ver com a minha área. E aí deu certo, começou a vender bem, eu quebrei por vender, porque eu não tinha capital de giro, embananei naquele trem ali, e eu fiquei devendo. E eu fiquei devendo no limite do banco. E aí eu tava lascada, e eu tava fazendo a pesquisa. Então o dinheiro que eu recebia da faculdade e que o meu marido recebia, era pra gente cobrir o limite, correr lá e fazer a compra do mês e fazer a compra do mês rapidinho antes que cobrisse aquele limite ali, e eu tinha que
arrancar dinheiro do fígado para continuar com a pesquisa. Aí o que eu fui fazendo? Eu fui vendendo, a gente vendeu o carro dele, e aí dando errado todo dia. E eu agradeço infinitamente por ter encontrado pessoas que acreditaram no meu trabalho. Depois eu vou mencionar, né, o meu sócio também, que eu devo muito a ele por ter acreditado no meu trabalho, mas na fase que eu já tinha conseguido desenvolver, mas eu precisava lançar. E no início, meu esposo, porque eu chegava em casa e falava, deu errado de novo, mas vai dar certo, eu juro. Então, a gente vendeu o carro dele. E aí, nos últimos meses aqui desses 4 anos, tinha 3 anos e tanto já, eu falei, amor, vou vender meu carro. Porque eu sei que vai dar certo. Eu preciso comprar substância isolante. Eu sei que vai dar certo. E a gente na merda, financeiramente, com um filho pequeno, sabe? Só que eu sempre fui assim. Independente do tamanho do BO, do problema, eu chegava em casa positiva e Rafael é mais centrado. Eu sou a louca, lunática. Eu sonho. E ele é o centrado. Então eu chegava em casa e falava assim, amor, fica tranquilo, porque vai dar certo. Por dentro eu tava trancando, mas eu falava, vai dar certo. Vai, Deus não ia colocar esse desejo no meu coração à toa, não. E aí eu chegava em casa e convenci ele disso. E eu nunca aceitei a gente discutir na cama assunto que é coisa desse mundo. Tipo assim, vai dormir e falar assim, amor, nós estamos na merda. Nós estamos devendo, o limite tá só não sei o quê. E tá... Nunca aceitei isso. Eu falo assim, ó, na hora que a gente chega em casa, na hora que a gente vai dormir, é hora da gente ter paz, sabe? É hora de você e seu marido ficar em paz. Não é hora de discutir problema de coisas que envolvem coisas desse mundo. Dinheiro, dívida, sucesso e fracasso são coisas desse mundo. Então, esquece, encara isso como um jogo. Pensa nisso na hora de você resolver. Eu tava focada nisso na hora que eu tava dentro da pesquisa desenvolvendo. Mas na hora que eu chegava em casa, olhando pro meu filho e pro meu marido, eu era a pessoa mais otimista da vida, porque eu sabia que se eu estava me esforçando, escuta, se você tá à toa com o braço cruzado, não vai cair nada do céu pra você. Mas se você tá se esforçando, além do que as outras pessoas estão dispostas a se esforçar, saiba, vai dar certo. O tempo que vai dar certo é que eu não sei. Mas que eu ia ter um cafeína lá na frente, eu não esperava que ia ser 100% de eficácia. Eu não esperava. Mas Deus viu o esforço e falou, vai ser. E foi, né? Então, assim, foquem nisso. As pessoas, eu tô falando isso aqui porque é importante pra você. Tô no meio do mecanismo de ação, mas eu preciso te falar. Se você focar suas energias no lugar errado, você só vai afundando. Se você estiver caindo de paraquedas e você vê uma árvore e você ficar olhando pra ela, você vai bater nela e você vai morrer. Você tem que olhar pro lado, porque seu cérebro vai arrumar um jeito de chegar ali onde que você tá olhando. Com o problema da sua vida é a mesma coisa. Põe na cabeça, me escuta. Se é problema desse mundo, não foca nisso de noite. De noite é hora de relaxar, namorar com seu marido, pensar nas coisas que não são desse mundo. Falar da sua família, falar do seu filho, falar de Deus, falar no quanto que essa vida é louca e dar reviravolta. É isso, tá? Aí de manhã você acorda com sangue quente e sai pra rua para resolver o problema. Nós não podemos sair pra rua agora, mas a gente pode... E a internet, a rua tá na sua mão aí. Vai resolver o problema, vai agir. Se você agir, vai dar certo. Beleza. Então, foquei nisso e fui confiando dia após dia. E chegar nesse cubo mágico, você sabe o cubo mágico que eu tô te falando, né? Aquele que é todo colorido, que você tem que ajustar todas as cores. A melhor ilustração que eu consigo te fazer do que eu precisava encontrar era isso. Eu tinha várias substâncias no extrato biotecnológico e eu tinha que arrumar, ajustar a concentração de todas elas. E foi muito difícil. Então, o que é um extrato biotecnológico? É um extrato que foi trabalhado cientificamente. Primeiro se retirou dele todas as substâncias ruins, depois se isolou a concentração de todas as substâncias que ficaram presentes. Todas elas estão em uma concentração ideal para favorecer o ciclo capilar.
Todas elas estão em uma concentração ideal. Então, se o camarada pega um pó de café e joga dentro do shampoo, ele é louco, ele tá colocando coisa boa e ruim ali e as coisas não estão na concentração ideal. Então, o grande segredo do Cafeínas é o quê? É o extrato biotecnológico. Você aprendeu agora o que é extrato biotecnológico. Extrato biotecnológico é um extrato que foi trabalhado. As substâncias ruins retiradas e as que ficaram na concentração correta. Certo? Então, é isso que é extrato biotecnológico de café. Agora eu vou para o mecanismo de ação, tá? Essa primeira parte que eu li para vocês fala que aqui as substâncias têm alta capacidade de absorção. Alta capacidade de absorção. Ai, ai, ai. É porque eu fico olhando para a tela do celular e escrevendo com a mão, fico confusa. Alta capacidade de absorção. O que significa absorver, gente? Passar do local de contato para a área que ele precisa agir, tá? Se fosse lá no estômago, eu ia falar que era passar do local de contato para a corrente sanguínea. Se é aqui no couro cabeludo, é passar do local de contato. Onde que foi o local de contato? A área externa, a área de fora do couro cabeludo. Foi aqui que eu massageei o Cafeínas. E aí, absorver é o quê? Os ativos dele penetrarem, ultrapassarem a camada de célula que tem aqui no nosso couro cabeludo. Isso aqui tem uma camada de células, uma célula do lado da outra. É isso que está formando o extrato ali, né? O extrato córneo, o extrato do couro cabeludo. Então, os ativos têm que passar aqui e chegar onde? E chegar no folículo piloso, nessa região do fundo do folículo piloso aqui. E aí quer dizer que os componentes do extrato biotecnológico, eles atravessam aqui e vão atuar no nosso folículo piloso, fazendo o quê? Inibindo a conversão de testosterona em DHT, aumentando a circulação sanguínea local, aí eu vou chegar com mais nutriente, e aí ele acelera também fisiologicamente o funcionamento do folículo. As células aqui do folículo vão voltar a se dividir na velocidade normal. Além disso, ele inibe substâncias que aceleram a programação para a fase catágena. Então, ele desacelera a chegada na fase catágena. Lembra que a fase catágena é aquela fase de programação para a morte do fio? Ele inibe, né, radicais livres que ativam a catágena. Calma que eu vou te explicar com calma. O Cafeínas, ele inibe a conversão de testosterona em DHT, então ele inibe a produção de DHT. DHT, você lembra que eu te expliquei o que ela faz na aula passada? Ela ataca o folículo, afina o fio, então ele impede a produção dela. Ele aumenta a circulação sanguínea local aqui, então vai chegar mais sangue, então vai chegar mais nutriente, ferro, vai chegar mais oxigênio, vai chegar muito mais nutriente nessa região. E ele vai ainda inibir radicais livres, impedindo que o fio caia na fase de programação de morte rápido. Todo fio vai cair em catágena, mas ele desacelera a chegada nessa fase, tá? E ele ainda vai melhorar o funcionamento da glândula sebácea, né? Deixando ela menos reativa excessivamente, então controla a oleosidade pelo controle da produção excessiva e etc. Nós vamos chegar em todas as partes. Mas o primeiro que você tem que entender é que, por que eles têm alta capacidade de absorção? Quando você lê isso, o que isso significa? Isso significa que ele tem alta capacidade de atravessar o couro cabeludo e chegar lá na região do folículo. Ele tem alta afinidade por permanecer nessa região do folículo e estimular positivamente o crescimento em centímetros, evitar a queda e estimular o surgimento de novos fios nesses folículos que estavam
vazios. Por quê? É como se ele rejuvenescesse o funcionamento do folículo. Ele deixa fisiologicamente muito mais ativo esse folículo piloso, tá bom? Entendendo tudo? Anotem as perguntas aí. Aí a gente continua, tá? Vou chegar aí, tá escrito assim, ó, mecanismo de ação. Lembrando que esse material tá no nosso site, tá? www.magicscience.com.br. Clicou na foto do shampoo, sempre teve aí escrito informações para profissional de saúde. Talvez você nunca tenha lido, mas está lá escrito, tá? Então, vamos continuar. Eu tava no tópico detalhes científicos e agora eu vou pro tópico mecanismo de ação. Então, anota aí, mecanismo de ação. Vai estar escrito assim, ó, vou explicando por partes, tá? Vai estar escrito lá, a ação do shampoo Caffeine Therapy não está atribuída apenas às propriedades da cafeína, mas também correlaciona-se aos efeitos vinculados a outros componentes presentes no extrato biotecnológico de café, que viabilizam o ciclo capilar e o funcionamento folicular, otimizando a sua atividade, otimizando a atividade do folículo. Então, o que é importante você saber? O Caffeine Therapy, ele é feito de cafeína? Não. Ele é feito de um extrato biotecnológico de café. Ou seja, no meio do extrato tem cafeína, mas tem vários outros componentes ali que beneficiam o ciclo do crescimento capilar, tá? Por que a gente não menciona? A gente menciona extrato biotecnológico de café. Porque o segredo de patente é o quê? Quais ativos do extrato ficaram presentes lá dentro? E qual concentração que eles estavam? Entendeu? Porque isso demora 5 anos para ser descoberto. Extrato de café, ok. Agora, quais foram os ativos que foram retirados dali? É o segredo de patente. Quais os ativos que permaneceram ali? É o segredo de patente, certo? Dentre esses ativos, todos os ativos já estão dentro do extrato, concorda? Então, é isso que é o importante de ser esclarecido. É um extrato biotecnológico. Agora, os ativos que foram retirados, é segredo de patente, e os ativos que permaneceram para fazer aquele efeito, esses componentes dentro do extrato, também é um segredo de patente, quais que a gente deixou ali, tá? Quem que sabe disso? A Anvisa, o laboratório credenciado pela Anvisa e o banco de patentes. São os órgãos, né? Os locais que são informados aí de qual que é o segredo de patente, tá bom? Então, é igual Coca-Cola, né? O segredo tá nisso. O segredo tá em quais ativos manteram aqui. É a mesma coisa de eu encher essa sala com 1000 pessoas e aí eu falo, é um grupo de pessoas. E aí eu retiro daqui quem não presta pro crescimento capilar e deixo só quem presta. Então, a coisa que a gente vai informar é que o cafeína é feito de cafeína? Não, não é só cafeína. Cafeína é um ativo isolado de um extrato, é só cafeína. A eficácia disso é infinitamente menor do que a eficácia de um extrato, tá? Quer dizer que tem cafeína que tem do extrato de café, mas tem vários outros componentes desse extrato que foram preservados aqui dentro do extrato, mas que são o segredo de patente, tá? Depois anota, se você tiver ficado com dúvida, pergunta qualquer coisa que você tem vontade de perguntar, tá? Pode perguntar. Então, nós estamos falando aí que, então, por chamar Caffeine Therapy, você tem que esclarecer o seu paciente que não é um shampoo de cafeína. Cafeína tem aí vários shampoos, loções de cafeína, que tem um pequeno efeito no tratamento de queda capilar, mas que a eficácia não chega nem aos pés do extrato. É infinitamente menor, tá? Não chega nem a 30 e poucos %, pra você ter ideia, tá? Então, ele não é um shampoo de cafeína. Ele é um shampoo de quê? Qual que é o ativo dele? Extrato biotecnológico de café. Você já aprendeu o que é esse extrato. É o extrato melhorado, aprimorado, né? Isolado ali só substâncias benéficas para o crescimento capilar. Certinho? Continuando.
Estudos demonstram que a cafeína atua na inibição da enzima conhecida como fosfodiesterase, envolvida na conversão do AMP cíclico em AMP. Vou te explicar agora essa parte, você vai entender tranquilamente. Olha só. Lembra de quando eu falei com você que... Peraí que esse desenho não ficou bom, não. Calma que eu vou fazer aqui. Olha só. Lembra que eu falei com você que a DHT, ela atua aqui no folículo piloso e ela vai causando superficialização ou miniaturização desse folículo, vai deixando ele superficial ou pequeno, minúsculo. Além disso, ela vai afinando o fio cada vez mais. Lembra? A DHT, ela vem da testosterona. A testosterona é quebrada por uma enzima que se chama fosfodiesterase. A fosfodiesterase destrói, quebra a testosterona e transforma ela em DHT. O que o extrato, né, no caso aí a cafeína presente no nosso extrato faz? Inibe a fosfodiesterase e impede a conversão de testosterona em DHT, ou seja, ela inibe a produção de DHT. Aí não vai ter mais a DHT para atacar o folículo. O que vai acontecer? Esse folículo aqui que não estava fechado, ele vai recuperando a sua forma, porque ele parou de ser atacado. Então, ele vai voltar à circulação sanguínea, vai voltar a produzir fios fortes e saudáveis. Ok? Agora, prestem atenção. A cafeína pura, isolada, ela tem o poder de inibir a conversão de testosterona em DHT. Só que ela tem uma capacidade baixa se ela tiver sido tirada desse extrato biotecnológico. O segredo, então, que eu comecei a me questionar desde o primeiro dia de pesquisa foi, peraí, se a cafeína inibe essa conversão, por que o resultado da eficácia dela isolada é tão baixo? Aí eu descobri que era uma questão de não ir contra a natureza dela, não tirar ela do extrato, e sim deixar ela no extrato com outras substâncias que tivessem ações que respaldassem, complementassem o seu efeito. E aí a eficácia fez assim, igual um foguete. Entendeu? Então, nesse aspecto de inibir a conversão de testosterona em DHT, de impedir que a testosterona fosse destruída e virasse DHT, a cafeína inibe isso. Mas os outros componentes presentes no extrato dão todo o suporte para ela fazer isso em alta potência. E esses componentes fazem as outras ações, que é o quê? Aumentar a circulação de sangue no local, melhorar fisiologicamente o funcionamento do folículo e inibir os radicais livres, né? Para impedir que a fase catágena aconteça precocemente, tá? Me fala se não é inspiração de Deus. É inspiração de Deus. Eu não sei se eu pensaria nisso sozinha, não. Não sei mesmo. E não sei se eu teria fé de continuar tentando 4 anos dando errado todo dia de manhã, não. É porque tinha que acontecer. Isso tinha que acontecer. Desde sempre. Eu não tenho dúvida disso. Continuando, então, ó. Aí vai falar, né, que a manutenção de níveis mais elevados de AMP cíclico torna o metabolismo das células mais ativas. Quando você lê AMP cíclico, que vai estar escrito assim, ó. Quando você lê esse nome aqui, está falando que esses componentes mantêm o AMP cíclico aumentado. AMP cíclico é como se fosse a energia para a célula multiplicar. Então, se eles mantêm isso alto, quer dizer que é isso que justifica o fato de fisiologicamente essas substâncias
essas células dividirem mais rápido. Calma que eu vou te explicar de novo. Então, tá falando ali que a cafeína, ela atua nessa conversão aqui, inibindo a formação de DHT e que ela também melhora fisiologicamente e acelera o funcionamento do folículo, ou seja, faz o fio crescer mais rápido, a atividade aumentar. Por quê? Porque ela aumenta a AMP cíclico. E eu estou te informando que porque aí vem essa outra parte aqui, ó. Por que usando em forma de extrato, essa eficácia foi de 30 e poucos, que tem aí da cafeína isolada? Por que ela foi para 100%? Porque eu não tirei ela do extrato. Eu mantive ela no extrato junto com vários outros amiguinhos que fazem o efeito dela se turbinar e que ajudam em efeitos acessórios ainda. É a velha união faz a força. Entendeu? Então, vou ler de novo. A manutenção de níveis mais elevados de AMP cíclico, que é esse combustível para a divisão celular, estimula o metabolismo, tornando essas células aí mais ativas. Eu vou voltar, tá, gente? A live vai acabar, você acredita? Que 1 hora passou? Eu vou voltar pra gente terminar, né? Que a gente termina o Cafeínas hoje. Eu deixo tudo salvo no YouTube. Combinado? Então, isso vai estimular mais o funcionamento. E dessa forma, apesar dos hormônios androgênicos, né, que no caso aí é DHT, atuarem favorecendo a redução desse metabolismo, por outro lado, essa cafeína está favorecendo. Então, é como se ele inibe a DHT. Se ficar alguma livre e tentar atacar, não adianta, porque ela ataca para reduzir o funcionamento do folículo e ele vem estimulando com o aumento de AMP cíclico. Vira um cabo de guerra onde o extrato ganha, porque ele está numa concentração ideal para favorecer todo esse processo. Voltando depois dos comerciais aqui, eu vou começar com vantagens do uso biotecnológico comparado ao uso isolado, tá? Vou explicar por que faz mais efeito sendo o extrato ao invés de cafeína isolada. Vou encerrar e salvar essa live, tô gravando na tela, então vai dar tudo certo. E volto para terminar e para vocês fazerem perguntas, tá? Beijo. Vocês viram a hora passar? Me conta. Vocês viram essa hora passar? Quando eu assustei, tava aqui já falando que tá faltando 1 minuto para acabar. Passou rápido demais da conta. Tô assustada. Estão gostando de saber? Estão surpresos de entender tudo? Gente, eu nem vi, juro por Deus. Eu nem vi essa hora passar. Vocês estão gostando de entender por esse ponto de vista? É bom demais, gente. Você só não tem que chegar e falar assim, é anti-queda. Não, minha filha. Agora você sabe explicar por que é, onde que atua, como é que faz, por que é 100%, por que é um extrato biotecnológico, por que eles vão falar assim, eu vou comprar então um negócio de cafeína. Não é a mesma coisa, filho. A cafeína sozinha não consegue fazer o trabalho. A cafeína sozinha, ela não tem um terço pouco mais de um terço só da eficácia disso. O Klaus perguntou assim, onde pode se verificar o resultado dos testes da Anvisa? A Anvisa, ela simplesmente exige os testes,
todos os resultados são guardados por ela, porque envolvem dados dos pacientes, e legalmente falando, é o fato da gente poder escrever isso no rótulo, tá? Se fosse falso o resultado, isso é recolhido no dia seguinte, tá? Isso é recolhido imediatamente. Então, ninguém consegue ir lá e ver os dados dos pacientes envolvidos no estudo. Quem pede essa comprovação é a Anvisa, todos esses dados ficam lá e a gente, como marca, a gente recebe esse laudo da eficácia, mas ali estão presentes todos os segredos de concentração e de patente, e isso é proibido pela Anvisa de ser, o laudo escrito é proibido de ser divulgado, tá? Pela própria Anvisa. Então, como que sabe que é verdade? Sabe que é verdade porque se tá escrito no rótulo, é porque tem isso registrado lá na Anvisa. Se não tivesse, se a gente escrever uma mentira aqui, o produto sai de circulação imediatamente. Então, por isso que todas as marcas escrevem seus resultados de eficácia. Você pode olhar isso em protetor solar, em produto anti-age. A gente escreve com 100% de veracidade. Por quê? Na hora de fazer o produto, a gente tem que mandar esse rótulo, tá? Para a Anvisa aprovar. Então, tudo isso é avaliado. Ela só libera informações no rótulo que são verdadeiras e que estão comprovadas no teste de eficácia, tá? Se não tiver, ela manda retirar do rótulo. E se a pessoa temar e lançar um trem assim, sai do mercado, tá? É assim que se sabe. Então, tem acesso ao resultado pela descrição da marca, pelo que está no rótulo. Por quê? Na hora de lançar um produto, o rótulo, gente, de produto grau 2 principalmente, ele tem que ser aprovado pela Anvisa, é verificado, e eles mandam lá pra gente assim, ó, muda esse dizer, coloca assim, retira isso, tudo baseado nos testes de segurança e eficácia e nos estudos com comprovação científica, é bem legal. Como pesquisar o produto no site da Anvisa? Eu vou ensinar para vocês, tá? Porque é um passo a passo longo, mas eu vou explicar direitinho como que vocês conseguem acessar lá dentro do site da Anvisa, tá? Eu vou explicar para vocês. Tem que fazer pelo computador, no celular não carrega bem. Então, eu vou explicar tudo para vocês lá, tá bom? Tem como entrar dentro do site da Anvisa e fazer essa investigação, mas é bem específico, é um passo a passo longo, mas eu vou explicar no final do curso. Vamos voltar, então, para explicação. E aí vocês vão perguntando, tá? Eu vou bloquear os comentários aqui só para não travar, tá bom? Marluz disse que é para criar um produto para depilação definitiva. Ai, meu Deus. A Ale falou assim, é complexo, não é à toa que demorou 4 anos. Não foi? 4 só para achar a concentração, fora os meses de isolar o ativo. Nos meses iniciais eu tava achando que ia ser assim. 1 ano eu termino essa pesquisa. 4 anos, mas deu certo. Vou bloquear os comentários rapidinho, tá? Peraí. Bora? Ó. Agora vamos para vantagens do uso do extrato biotecnológico comparado ao uso isolado da cafeína. Esse título, então, que você vai anotar aí, mas que tem aqui no site, está dizendo que qual a vantagem em utilizar o extrato ao invés de ser um produto só com cafeína? Aí tá escrito aqui, ó, eu deixei no site. A tecnologia de formulação do Caffeine Therapy permitiu a obtenção de um extrato biotecnológico de café que preserva propriedades extremamente benéficas para o estímulo fisiológico do folículo piloso e das estruturas anexas ali, que inclui as glândulas, o folículo, né, e tal, colaborando para o seu bom funcionamento. Tais propriedades estão associadas à presença de substâncias como... Então, aqui é uma palhinha. Se você perguntar assim, Jaque, mas além da cafeína, quais os outros ativos foram preservados ali no ativo do extrato do shampoo? Então, um exemplo são substâncias da classe dos polifenóis, tá? Então, é uma substância que você pode falar, ó, tem cafeína, polifenóis e vários outros ativos aí. Tem também esses ativos, esses polifenóis, eles que promovem a ação antioxidante. Então, são esses polifenóis
que evitam que a fase catágena, que é a fase de programação para a queda, evita que ela fique acelerada, evita a aceleração da fase telógena, que é a fase de queda. Então, eles ajudam também nesse mecanismo. Tem também os triacilgliceróis, que são outra família. Então, as outras substâncias são dessa família dos triacilgliceróis, tá? Esses triacilgliceróis, eles também beneficiam todo o ciclo fisiológico do folículo. Lembrando que tudo isso já estava dentro do extrato. Simplesmente foi mantido ali e deixado na concentração ideal. Tem também os esteróis, tocoferóis, bem como os dispertenos, tá? E cauranos, que apresentam atividade anti-inflamatória e ainda o efeito protetor para a região do folículo. Esse efeito protetor significa que eles diminuem a interação da DHT nesses locais também. Onde que a gente comprova que antioxidantes, triacilgliceróis, todos esses componentes, onde que a gente comprova que eles têm essa ação? Em artigos científicos, tá? Em pesquisas científicas, publicadas em revistas sérias que mostram que essas substâncias têm essa ação. Podem ter esse beneficiamento aí se presentes em uma formulação. E elas estão todas conservadas junto com outros componentes já presentes no extrato, retirados que não estavam, estão todas conservadas aí no extrato biotecnológico presente no cafeína, tá? E aí a gente tem todos esses efeitos benéficos funcionando ao mesmo tempo. Então, era um quebra-cabeça e Deus permitiu que ele fosse montado aí. A outra pergunta, próximo tópico: por que um shampoo e não um tônico? A gente já explicou isso várias vezes, né? Mas eu vou ler o texto para ver se ficou alguma dúvida em vocês, tá bom? Sabe-se que a eficácia do tratamento depende da disponibilidade dos ativos na via folicular. Chega pra cá que esse assunto é pelando de quente. Você tem que saber isso. O que tá falando naquela frase ali? Tá te falando assim: ô Fátima, ô Rodrigo, ô Esther, meninas, todas que estão aqui. Para um produto fazer efeito no efeito antiqueda ou no estímulo de crescimento em centímetros, ele precisa estar disponível na via folicular. Ele precisa ser absorvido no couro cabeludo e chegar lá no interior do folículo piloso. É isso que está falando. Sabe-se que a eficácia do tratamento depende da disponibilidade dos ativos na via folicular. Depende desses ativos terem atravessado essas células e chegado lá na região do folículo. E continua. Estudos comprovam que uma exposição próxima a 2 minutos de formulações de shampoo no couro cabeludo já são suficientes para a absorção da cafeína e de demais componentes benéficos presentes no extrato, porque tais moléculas apresentam alta bioafinidade, ou seja, elas gostam daquele tecido. Bioafinidade, elas têm afinidade por aquele tecido e elas conseguem absorver facilmente, elas conseguem atravessar essas camadas facilmente, tá? Penetrando facilmente, era essa a última palavra que eu faltava de ler ali, processo. Isso significa dizer que, por que é um shampoo e não um tônico? Um tônico, meus amigos, a pessoa goteja ele aqui e faz só assim, ó, tô mentindo? Não atingiu o couro cabeludo inteiro, tem uma barreira grossa de manto hidrolipídico ali que não é rompida facilmente. Só que as pessoas gostam de comprar tônico porque elas pensam assim: esse trem tá aqui fazendo efeito na minha cabeça o dia inteiro. Se eu fosse ruim, desonesta, eu lançava um tônico também, sabia? Lançava porque o povo ama comprar tônico, eles querem ter a sensação que tá fazendo efeito ali ainda. Meu ia tá mentindo, porque o shampoo
nessa formulação, ele absorve infinitamente mais do que um tônico. Porque o shampoo, ele rompe a barreira de sebo e faz os ativos ficarem com a estrada livre para eles penetrarem nos buraquinhos, que são as entradas do folículo, que são os poros, e chegarem lá no fundo do folículo. Enquanto em uma formulação de tônico, essa absorção não é tão favorecida assim. Ô Jaque, mas por que formulações consagradas aí no mercado são em forma de tônico? Porque os ativos deles não são solúveis em água. Então, eles não têm outra opção. Eles têm que colocar em soluções hidroalcoólicas. Porque tônico é solução hidroalcoólica, água e álcool. E eles colocam porque aqueles ativos deles só são solúveis em álcool e água. Álcool e água misturados. A gente tem a honra, a graça de Deus dos ativos presentes no extrato de café serem solúveis em água. Então, isso favorece a gente poder fazer em forma de shampoo, graças a Deus. Porque se não fosse em forma de shampoo, não teria 100% de eficácia. Por quê? Porque o shampoo favorece muito a penetração desses ativos lá na região do folículo piloso. Entendeu? E aí a gente fala que favorece a penetração, já que o shampoo é massageado. Na hora da massagem, a gente ainda ativa a microcirculação, ou seja, a circulação dos vasinhos que estão na região do folículo. E aí isso faz com que o shampoo seja captado por esses microvasinhos e chegue mais rápido no folículo, nas regiões profundas ali, entranhadas nesse tecido que precisam ser estimuladas, né? Ou inibidas, como é o caso da DHT, que precisa ser inibida. Aí fala que a formulação, ela possui facilidade em romper facilmente as barreiras de sebo, depositado ali, né, no couro cabeludo, devido à presença de tensoativos específicos. Por isso que a gente nunca vai fazer ele falar assim, esse shampoo é low pool. Não adianta, não rompe a barreira de sebo, não iria absorver, né? A gente já aprendeu a forma certa de usar qualquer shampoo, né? A gente já mandou um texto explicando os riscos de low pool. Então, a gente nunca vai fazer ele assim, porque não precisa. E só se um dia for descoberto um tensoativo que rompa a barreira do sebo e não ataca o fio. Ok, tá? Estudos publicados no International Jornal de Tricologia apontam ainda que a cafeína melhora a função da barreira epitelial, favorecendo o uso em baixas dosagens. Para aproveitamento máximo, recomendamos massagem suave do shampoo no couro cabeludo, respeitando o tempo de pausa de 3 a 5 minutos. Você leu que os artigos demonstram que em 2 minutos já teve absorção suficiente? Mas a gente pede de 3 a 5 minutos. Por quê? Para garantir ainda mais que essa massagem ela foi feita em movimento circular leve e garantir esse tempo extra aí, para falar assim, agiu e absorveu o que tinha de absorver. Porque se a gente falar 2 minutos, a pessoa deixa 1. A gente falando 5, eles deixam 2 ou 3. Então, a gente fala 3 a 5 minutos. Torcendo para que ele deixe ali pelo menos 2, porque em 2 já dá uma absorção. Agora, muda se a pessoa não tiver molhado muito bem, aí por isso que a gente pede para próximo de 5. Se a pessoa tiver muito cabelo, não estiver massageando direito, então 3 a 5 minutos é um tempo médio aí que a gente garante essa absorção. E aí abaixo vem o embasamento científico. Vou mostrar para vocês de novo aqui tudo que eu tô falando, ó. Peraí. Pronto. Tava lá no shampoo, né? Tem essa explicação aqui do lado, ó. Essa explicação é uma explicação resumida, só para o cliente final, para o cliente que está comprando entender. Mas quem revende, quem representa a marca, tem que ir para cá, ó. Informação para profissional de saúde. Ou informação, né, para quem representa a marca, porque é bom que você esteja bem esclarecida. Então, eu te dei aqui o tópico detalhes científicos. Imprime isso aqui, gente. Imprime e coloca junto com o seu material e coloca assim, aula 10. Mecanismo de ação. Vantagens do uso do extrato ao invés de cafeína isolada. Por que um shampoo e não um tônico? E aqui vem escrito assim, ó. Embasamento científico.
a Anvisa, ela solicita da marca que a gente mande estudos que comprovem o efeito de cada ativo que está ali, tá? E além dos estudos da elaboração do produto, mas dos estudos que comprovam a ação dos ativos. E aí tem aqui, ó, vários, tá? Tem aqui do jornal de tricologia, tem vários, ou tem estudo brasileiro, tem estudo inglês, enfim, tem vários, olha só. Tudo isso aqui se chama referência bibliográfica, tá? É tipo a identidade dos artigos que são publicados e falam sobre esse tema e comprovam aqui o que a gente está falando, tá? Ó, artigo sobre manejo da alopecia androgenética. Então, gente, olha o tanto, tá? Tem vários e vários artigos aí. Isso aqui são as referências bibliográficas. Quando a gente fala, então, com o cliente, olhando no olho dele, quando um cliente pergunta sobre o produto e a gente fala e explica, é porque tudo tem comprovação científica, tem um respaldo, né? Tem estudos e estudos que foram realizados e que comprovam aquela ação, aquele efeito ali. Eu terminei a explicação. Eu vou abrir para a pergunta de vocês aqui, ó. Liberado os comentários. Façam as perguntas que você tem dúvida. Todas. Me lembrem, na nossa última aula do módulo, de eu ensinar vocês a mexerem dentro do site da Anvisa, tá? Me lembrem. Dúvidas? Cadê vocês? Ninguém tem dúvida? Ó, quanto tempo demora para perceber os resultados? A gente colocou o efeito antiqueda já observado nas primeiras semanas, né? E o surgimento de novos fios podem já ser observados nas primeiras semanas de uso, por isso que a gente pede lá a foto, mas quanto mais tempo for utilizando, maior vai ser essa ativação. Por quê? Porque por causa da profundidade do folículo. Cada profundidade aí vai demorar um tempo diferente para ser utilizado. O Klaus perguntou assim, ó, essas cápsulas que dizem ter registro na Anvisa não quer dizer que foi aprovado em testes, né? Quando a gente fala em cápsula, a gente está falando de nutracêuticos, né? Os nutracêuticos, eles precisam respeitar registros na Anvisa, mas que não necessariamente envolvem teste de segurança e eficácia, porque eles são classificados como alimentos, certo? A Adila perguntou assim, todos os produtos da Magic são dermocosméticos grau 2? Presta atenção, isso é muito importante. Uma coisa é a Anvisa exigir que passe por teste de segurança e eficácia. Essa exigência, ela só faz para produtos que vão ter a ação de tratar problemas como queda capilar, que tem que penetrar no couro cabeludo e chegar no folículo, ou um clareador para a pele, tá? Produtos de ação no fio, ela não exige teste de segurança e eficácia, mas a Magic realiza em todos, em laboratório credenciado pela Anvisa, tá? Então, legalmente, eles não precisariam. Por quê? Porque eles estão atuando em um local morto, que é o fio, mas a gente realiza em todos, tá? Então, a gente realiza esses testes. Então, entenda só, existe uma coisa que é exigência, é igual a gente falar assim, idoso é grupo de risco e tem que tomar a vacina contra H1N1, exigido por lei. Mas se você não é grupo de risco, você pode, por segurança, optar ir lá e tomar, né? É isso. Então, legalmente, é obrigado por lei quando é para tratar distúrbios, tipo alopecia, distúrbios aí no couro cabeludo, ou quando é um clareador de pele, um efeito anti-age, uma proteção solar, ou quando é um escovo progressivo e precisa aí, porque tem produtos tóxicos no meio. Isso é exigência legal. Agora, os produtos da Magic têm absorção acelerada, penetração na região do córtex, mas é numa estrutura morta. Então, legalmente, por lei, não seria exigido. Mas eles todos são, no desenvolvimento científico, feitos
os mesmos testes se fosse um dermocosmético. Por quê? Para a gente ver em relação a segurança e eficácia mesmo do que a gente está falando ali, em relação a uma estrutura que legalmente no Brasil não seria exigido, mas que a gente faz em todos, tá? Produto para a área do olho, igual o olho mágico, é exigido, tá? Então, a gente faz, já faria se não fosse, mas como é para a área dos olhos, faz o teste de segurança e eficácia. Também é testado e é grau 2 legalmente falando. Os que não têm exigência da Anvisa são dermo, por quê? Porque a gente testou por conta própria. Tipo, não somos obrigados, mas vamos realizar. Entendeu? Aí a gente chama, na legislação, esse teste é chamado de teste de apreciabilidade. É diferente. Aí a gente adiciona ainda o teste de... o teste Não, peraí, fugiu a palavra aqui. Teste de apreciabilidade e o teste de segurança no sentido de segurança dermatológica mesmo da utilização. Me fala se você entendeu, Adila. Como o cafeína ajuda a chegar mais sangue no folículo? Ele ativa a presença de quimiosubstâncias que são como sinalizadores, que por afinidade o sangue vai ser atraído para aquele local. Ele aumenta essa demanda ali de energia e essa atividade. Quanto mais ele aumenta o AMP cíclico, mais essas células dividem rápido e mais o organismo entende que ali está precisando de sangue e nutrientes, entendeu? Então é como se fossem lanternas sinalizadoras. Ele ativa, ele relembra o corpo que aquele local existe.